Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos diálogos mais ousados de todas as escrituras antigas. É um momento que redefine o que a gente entende sobre justiça, misericórdia e a coragem da fé. A conversa que Abraão teve com Deus sobre o destino de Sodoma. Essa pergunta aqui, essa única pergunta, feita por um homem diretamente a Deus, é o coração de toda a nossa análise de hoje. É uma pergunta que continua ecoando, sabe? E ela abre as portas para uma negociação dramática que desafia a própria ideia de justiça divina. Vamos lá, então. A gente vai começar com o encontro que deu início a tudo. Depois vamos passar por essa negociação corajosa de Abraão e, no fim, vamos entender o que essa conversa significa até hoje. É ir da história para o seu significado mais profundo. Olha, tudo começa de um jeito bem inesperado. Imagina a cena. Abraão tá lá na tenda dele, no maior calor do dia, e de repente aparecem 3 homens misteriosos. Esse encontro, que parecia uma coisa do dia a dia, é na verdade o começo de algo gigantesco. A reação de Abraão é imediata, né? Uma hospitalidade super generosa. E em troca, ele recebe uma promessa que soa impossível. Sua esposa Sara, já idosa, vai ter um filho. A reação de Sara, que ri escondida, é totalmente compreensível. Quem acreditaria? Mas essa promessa pessoal era só o começo de uma revelação muito maior. E é aqui que o tom da história muda completamente. De uma promessa de família, a gente vai para uma sentença que ameaça cidades inteiras. Deus decide que não vai esconder de Abraão o que ele está prestes a fazer. O Senhor revela que a situação em Sodoma e Gomorra chegou a um ponto insustentável. Ele vai investigar e, se for o caso, executar o julgamento. A destruição parece inevitável. E é nesse exato momento que Abraão, o anfitrião, se transforma numa espécie de advogado de defesa. Então, chegamos no ponto central. Abraão se aproxima e faz a pergunta que muda tudo. Ele não está pedindo um favor, ele está apelando para o próprio caráter de Deus, questionando pela lógica da justiça divina. O argumento de Abraão é brilhante, de tão simples. Ele coloca um princípio que é fundamental. Um Deus que é justo não pode, por definição, agir de forma injusta. Destruir os inocentes junto com os culpados seria uma contradição total daquele que é o juiz de toda a terra. Faz todo sentido, né? Bom, isso nos leva para a parte mais tensa e, sinceramente, mais fascinante de todo esse diálogo. Uma negociação, passo a passo, onde um ser humano está barganhando com o Criador pela vida de milhares de pessoas. A persistência de Abraão é impressionante. Ele começa com 50 e a cada vez que Deus concorda, ele ousa pedir um pouco mais, baixando o número. A cada passo, a tensão só aumenta. De 50 ele vai para 45, depois 40, 30, 20, até chegar no limite, no número final, 10. E o que essa negociação toda revela é um princípio muito poderoso. A misericórdia pode sim triunfar sobre o julgamento. Deus se mostra disposto a poupar uma comunidade inteira, por mais errada que ela esteja, por causa de uma pequena minoria de pessoas justas. A presença de poucos justos tem um poder de proteção imenso. Agora vamos focar um pouquinho no próprio Abraão. O que essa conversa ensina sobre o papel daquele que se coloca no meio, entre Deus e as pessoas, o papel do intercessor. Abraão encontra um equilíbrio perfeito. Por um lado, ele se aproxima com uma humildade profunda, se reconhecendo como pó e cinzas. Mas, por outro, ele mostra uma ousadia, uma coragem inacreditável, continuando a insistir, a argumentar em nome dos outros. É um modelo muito forte de como se aproximar. Então, no final das contas, qual é o grande legado desse diálogo? O que essa conversa antiga continua ensinando sobre aquele equilíbrio delicado entre a justiça, que não pode ignorar o mal, e a clemência, que sempre busca uma forma de salvar? Para a gente visualizar isso melhor, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa num grande incêndio florestal, daqueles que ameaçam destruir tudo o que encontram pela frente. Nessa analogia, Abraão é como se fosse o guarda florestal. Ele sabe do perigo, mas ele apela para que não se use o fogo de forma controlada para queimar tudo, o juízo, se houver a chance de salvar um pequeno grupo de árvores raras, preciosas, que seriam justos. A misericórdia aqui age para preservar o que tem valor, mesmo no meio da destruição iminente. Então, resumindo, as lições são muito claras e poderosas. Esse diálogo mostra que Deus valoriza a justiça, que é legítimo questionar para entender melhor suas ações, que a misericórdia é um valor central
e que para interceder de verdade é preciso ter ousadia e humildade juntas. Isso tudo nos deixa com aquela pergunta que fica pairando no ar, né? A negociação, em teoria, foi um sucesso. Mas e na prática? Qual foi o resultado? Será que existiam 10 justos em Sodoma para salvar a cidade? A resposta para essa pergunta não está nesse capítulo. O resultado final da negociação de Abraão e o destino de Sodoma só são revelados na sequência, lá em Gênesis 19. E é exatamente essa história que a gente vai explorar na nossa próxima análise. Fica de olho!